mais um dia dos acordados. E aí, você já acordou? Ou ainda tá com aquele soninho interno que tá tentando te travar de falar assim, cochila aí, cochila aí. Não vai cochilar não, porque ó, já dá os pulinhos aí, ó. Vamos porque o corpo tá vivo. Que pode estar morto é sua vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso pode estar morto. Seja bem-vinda, Denise. Seja bem-vindo, Pedro Eudes. Ó, dia assim, ó, começar as energias positivas, porque o negativo é a gente que planta também. Não tem nada na vida que não é você que faz. Então, sejam bem-vindos, acordados, a mais esse episódio maravilhoso. Vou até colocar aqui, né, 10º dia. Quem diria, pessoal? Vamos ser honestos aí, ó. Quem começou isso e acreditou que chegaria no 10º dia? Vamos ser honestos. Quem aí acreditou que ia chegar no 10º dia? E vamos desligar a musiquinha, né? Ó, eu gosto dessa musiquinha, hein? Vai me dar energia interna. Então assim, ó, vamos começar, porque o dia vai ser um dia, assim, eu adoro esse tema que eu vou falar hoje, porque é um tema que mudou meu mindset, literalmente. Tem gente que fala assim, o que é mindset, né? Essa cachola, nossa mente, são as nossas frequências internas, é aquilo tudo que a gente já criou e deixou lá dentro, só que aí a gente precisa virar a chavinha às vezes. E são várias chaves. O Biciro está com um livro quase pronto, que são as 7 viradas de chaves. E o que eu falo no livro As 7 Viradas de Chaves? São todos os ciclos da minha vida que me fizeram chegar até aqui nesse momento. Então são minhas 7 chaves. Quantas chaves da vida você já virou? Você sabia que nós temos o poder de virar as nossas chaves? E aí você deixa na mão dos outros as suas chaves? Você é aquela pessoa que quando compra um carro, você já dá emprestado para alguém? Quando você tem algo assim que você mensurou muito ter na vida, você entrega já na mão de alguém? Não, você quer ter aquela proteção. Nós temos as chaves das coisas que a gente faz nessa vida. Então é muito importante que você guarde suas chaves. E o livro 7 Viradas de Chaves, meu, vocês vão ver. Quando esse livro sair, acho que vocês vão querer comprar, né? Que acredito eu. E aí, vamos a mais um dia, porque quem está dormindo não está produzindo. Hoje achei engraçado, meu filho acordou cedo, 5 horas. Ele falou, o que você está fazendo, papai? Eu falei, vou fazer live. Aí ele foi lá fora e falou, pai, mas está todo mundo dormindo. Eu falei, então, por isso que eu preciso fazer a live. Para acordar essas pessoas. Por isso que o desafio é os acordados. Isso é muito bacana. Pessoal, vamos começar, né? Não sei o que você anda fazendo dos seus hábitos. Não sei. Eu queria saber o que você anda fazendo dos seus hábitos. Você literalmente começou esse desafio com vontade de fazer a coisa acontecer? Ou você só começou porque você falou, não tem nada para assistir, a Ana Maria Braga, o Louro José morreu, vai aí o Bicírio mesmo. Não pareço com isso, não. Mas o que acontece? A gente precisa, na vida, enfrentar as coisas sem ter medo. É só enfrentar. A gente, quando inicia uma batalha, a gente tem que ir até o final. E quem é militar, a pessoa que já foi para campo, sabe o que é isso. Você pisa no território inimigo, o que lhe resta? Matar o inimigo ou ele vai te matar. E aí você não tem opção. Ou vai e arrebenta, ou você não quiser correr. Se você correr para trás, você está perdido. Então ontem a gente falou muito do que queime a sua ponte. Não sei se você conseguiu queimar a sua ponte, porque às vezes as pessoas são tão céticas que elas falam, meu, isso aí acho que não funciona não. Mas você tentou? A vida é sempre assim, ó, aquilo que você duvida, tenta. Porque às vezes você duvida de algo que você não tentou. E como que você pode duvidar de algo que você não tentou? E aí você fala, mas a pessoa me disse que isso aí é besteira. Tem gente que fala isso. Fala, mas isso aí não funciona. Aí você pergunta para ela, mas você já testou? Ela não tem resposta, porque ela também não testou. E aí ela fala, mas alguém que me falou. Aí você vai chegar nesse alguém que falou para ela, vai ser a mesma coisa. Ela vai falar assim, ó, foi alguém que me falou. Você fala, puta lá merda, quem que falou isso aí, afinal de contas? Alguém falou alguma coisa que também não fez e que chegou nessas milhões de pessoas que também acham que não adianta fazer. Então é só fazer. Bom dia a todos, ó. Bom dia o Rafa, bom dia o Thiago Santos, bom dia a Lu, bom dia o Rafael, bom dia a Veia Jurídica, a Agência da Analogia, a Rafa, o Edu Personal, o Pedro já falei, Alexandre, bom dia. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje é um dia, eu estou no 10º dia, eu estou preocupado, porque eu estou achando que vai acabar. Olha que engraçadamente da gente. No início, a gente cria o quê? Uns 15 dias. Aí você fica naquela sensação, será?
Aí chega no 10º dia, você fica, meu, só falta 5. Olha que louco, né? Você inicia preocupado com o tempo e depois no meio do caminho você fala, mas já? Assim que é a vida. E tudo na vida é assim. A gente, quando vai dar o primeiro passo, a gente fica com esse receio interno. E isso é besteira. Por quê? Porque a gente que plantou não precisa ficar com receio. É só seguir. E a gente falou ontem algo muito importante, né, pessoal? Qual é o sentimento maior que te faz seguir em frente? Se você não tem isso interno, procure, porque é muito importante. Porque são os seus sentimentos que fazem você fazer as coisas. Nós vamos falar disso hoje. Qual é a energia vital que está dentro de você que não deixa você voltar atrás? Qual é essa energia? É muito importante, senão você não consegue entender por que você faz o que você faz. O que te levou a fazer isso? O porquê que você continua fazendo? Qual que é o legado que você quer deixar disso que você está fazendo? Existe alguma coisa maior? Será que você realmente entendeu a lógica de tudo? E a gente falou assim, ó, ao olhar para frente, lá para o horizonte, cheio de oportunidade, só que você sabe que no processo, ali no caminho para chegar até lá, vai ter espinho, vai ter leão, vai ter tigre, vai ter tudo. O que faz você querer enfrentar isso tudo para chegar lá no seu sonho? Isso é importantíssimo. Se você também não tem, comece a pensar. Porque quando você define que é o resultado que importa, o processo já não faz mais nem sentido. É no processo, vamos falar no processo judiciário. Quando a gente distribui uma ação, ou a gente junta uma defesa, o que importa pra gente é o resultado. Ali, o processo pra gente, a gente só vai fazer o que tem que ser feito. Mas o que a gente, dentro da gente fica, meu, tomara que dê certo. Tomara que eu ganhe essa ação, ou tomara que o cara perca essa ação. É assim que é uma briga dos dois lados. Um quer ganhar, o outro quer que o outro perca. Então assim, porque todas as pessoas estão dispostas a enfrentar suas próprias batalhas? Porque que nem todas estão. Todas poderiam estar. Mas por que tem gente que não está? Porque ela não entende a lógica. Quando você não entende a lógica, a gente sempre fala assim, né? Você tem uma pedra do português. Gente, nada contra o português, que eu adoro português. O português entra correndo assim no prédio e tal, aí daqui a pouco o elevador tá lá, ele também entra correndo no elevador, aí a assessora está qual andar? Ele falou, qualquer um. Ela falou, mas por que? Ele falou, já entrei no prédio errado. Qual que é a lógica? Ele não sabe para onde mesmo vai qualquer andar. É assim que é a vida. Se você não tem direção, qualquer caminho é caminho, e a gente precisa ter direção. Outra coisa, o que faz você não deixar de acreditar que está na direção certa? Algo no caminho faz você sentir essa sensação, tipo assim, cara, eu estou no caminho certo, eu gosto do que eu faço, eu não ligo pro horário que eu acordo, eu não ligo quantas vezes eu faço isso por dia, quantas vezes você está realmente se programando para a coisa acontecer. Isso é muito importante. Como entender que não está, né? Que não está indo com pessoas erradas do seu lado. Porque às vezes você está no caminho que você precisa de pessoas que estejam no mesmo propósito. A gente sempre fala isso, gente, mas é engraçado. Quando eu iniciei essa parte todinha, né, do desenvolvimento humano, as minhas amizades eram distintas. Eu conhecia pessoas totalmente distintas, com crenças distintas, muitas parecidas com as minhas. Quando eu comecei a mexer com a parte do comportamento humano, eu desvinculei das amizades. Mas não foi eu que desvinculei, foram as pessoas. Porque elas não estão conectadas no meu propósito. Então elas vão para o caminho que elas já estavam indo. Elas não querem seguir pelo meu novo caminho. E aí o que acontece? Vêm novas pessoas. Então você vê o Psyllo com novas pessoas, em novos lugares, fazendo coisas diferentes. Por quê? Porque a vida é assim. E você tem que entender que você é assim, porque você é o seu agente de transformação. Então, ó, como se preparar para a gente ouvir tantos nãos? Gente, isso é muito louco. Quando você se prepara, você já nem liga mais. Você já fica recebendo. Cadê ele? Cadê ele que ele não vem? E é assim que segue a vida. E queimar a ponte. Se você não queimou, de verdade, de coração, queima essa pontinha aí. Eu até pensei em uma coisa diferente. Às vezes você está no seu escritório, né? Cata lá, seu chefe vê uma folha de sulfite, desenha uma pontezinha e cata ela e amassa ela, rasga ela, destrói essa ponte. E desaparece com ela da sua frente. Porque todas as vezes que você dá o primeiro passo, você não vai ter opção de voltar. E o dia está começando. Nem sei que dia é hoje. Hoje é terça, hoje é quarta, hoje é quarta. Então assim, ó, quarta-feira, né? A gente já está quarta, amanhã é quinta, depois sexta. Tem gente que adora sexta, né? Fala, ô, sextou. Mas e aí que sextou? Quintou também, quartou, terçou. Tudo depende. Depende do que você tem de propósito. Sabadou, domingou. E aí? A semana começa no domingo, não começa na segunda. Pelo calendário é domingo, primeiro dia da semana. As pessoas já contam segunda, depois já é sexta. Aí sabe, domingo é coisa... aquele alvoroço. Não. A vida com propósito, você nem define esses tempos, você só faz.
O Biciro está aqui contando os dias para vocês. Eu, por mim, nem contaria isso aqui. Uma pessoa falar conta, porque às vezes a pessoa está perdida no tempo. É verdade, eu também já me perdi muito no tempo. Então é legal a gente falar 10º dia. Você já está no 10º dia. Quantos hábitos você conseguiu ressignificar, tirar aquele que você queria e colocar outro no lugar. Isso que é o mais importante. E vamos para a nossa meditação do dia. Aquela mentalização do que eu desejo para esse dia de quarta-feira. E é muito importante a respiração. E eu não sei onde você está, né? Eu nunca sei onde vocês estão. Se você está em casa, senta. Se você está deitado, senta. Se você está correndo, continua correndo. Aí é da hora, porque a mente já está no estado de fluxo. Isso é muito importante. Então, a gente só quer trazer a mente para o agora. Então, a respiração é trazer a atenção para o agora. Então, vamos respirar, ó. 4 vezes só, né, pessoal? Olha lá, de novo, ó. Mais uma, vamos lá. Outra vez, vamos lá. Aí declama, pode gritar ou falar as vozes internas. Eu desejo para essa quarta-feira uma quarta excelente, uma quarta pela qual a luz continue acesa, que nossa mente entenda que tudo que a gente quer na vida é só prosperar, que a gente quer seguir o caminho sendo dentro do propósito de Deus, qualquer que seja, se está no propósito, isso que é importante. E que a gente, no meio desse caminho, faça transformação, faça pessoas enxergarem que elas precisam ter mudanças na vida, porque senão elas vão continuar naquele caminho da mesmice, sem prosperar, sem acontecer nada de novo na vida delas. E que nessa quarta eu possa, eu, Biciro, aí você fala assim, eu, você, né? Eu quero que vocês façam o melhor, deem o melhor, estejam na empresa, estejam com a sua família, e que você chegue ao final desse dia com tudo que você mentalizou, cumprido e realizado, e que ao final desse dia você agradeça a tudo que aconteceu, porque a gratidão é muito importante durante a nossa vida, e você vai entender isso um dia, que ser grato é a melhor coisa, é a melhor receita do seu dia, é ser grato pelo dia que passou. E aí você se conecta com a sua energia, com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, e conversa com a sua entidade. A minha é Deus, eu converso com ele todos os dias. Então, pessoal, olha isso, que legal. Ontem eu abri uma live, porque eu ouvi umas coisas, né? Aí eu falei, eu vou abrir a live. Aí entrou pessoas lá e foi muito legal. O que acontece? Existem crenças que elas já estão enraizadas dentro de você. Porque os pais da gente não tem culpa, gente. Pensa o seguinte, os nossos pais não têm culpa da criação que eles nos deram, porque eles também foram criados semelhante àquilo ali. Eles deram o que eles tinham, senão eles tinham dado outra coisa, era aquilo que eles tinham. Então às vezes a gente vem com aquelas coisas de, né, o pai, você precisa ter conhecimento, porque você não sei o que, você tem que estudar muito. Aí tem gente que estuda a vida inteira e acaba no limbo. Quantas pessoas você já conheceu que fez 2 faculdades e você olha para ela está no mesmo lugar, reclamando da vida. Ah, é porque essa faculdade não serviu de nada. Mas nunca vai servir de nada na sua vida se você não tiver um planejamento. E olha que coisa muito louca essa. Ontem eu abri a live perguntando, o que é mais importante? É ter conhecimento ou ser inteligente? Aí você que está aqui, que não entrou ontem na live, responde para mim, o que é mais importante para você? Você ser inteligente ou você ter conhecimento? Quero ver aqui, quem está aqui que não estava na live ontem, me responda. Qual é o mais importante? Ser inteligente ou ter conhecimento? E eu vou te falar qual que é o mais importante. E não é porque o Biciro acha, é comprovado isso aí. Eu vou te falar 2, 3 coisinhas que você vai falar, é verdade. Então, você que está na live hoje, não sei, você deve estar dirigindo, é difícil, correndo também. Mas quem não está, que seja 1 ou 2 pessoas. E que não estava na live de ontem, que é sacanagem, que a pessoa já sabe também, né? O que é mais importante? Ser inteligente ou ter conhecimento? E uma coisa importante que eu aprendi, e que me fez ver a vida com uma ótica muito diferente, foi entender que o coeficiente emocional da gente, presta atenção nisso, ó, é tão ou mais importante que o coeficiente de inteligência. E o que seria isso, Lúcio? O que seria isso? Pensa o seguinte, ó, às vezes a gente tem uma certa sensibilidade, né, de aprendizado, de um monte de coisa. E aí você fala assim, nossa, esse cara sabe, tipo, direito o livro de cabo a rabo. Nossa, meu chefe é inteligente pra caramba, ele fala 10 idiomas. Meu, nossa, eu conheci uma pessoa que ele já leu a Bíblia de trás pra frente e não sei o que, o cara sabe todos os salmos, todos os versículos.
Você fica impressionado que a pessoa ela tem uma inteligência de adquirir aquele conhecimento. Aí você fica pensando assim, ó. Só que a pessoa, no fundo, ela tem um monte de coisa que você fala, nossa, que pessoa chata. Que pessoa chata. Nossa, essa pessoa não sei o que. Aí você começa a criticar o que? A parte dela como pessoa. Por quê? Porque ela tem problema onde? No coeficiente emocional. Existe uma pesquisa que fala o seguinte, ó, que os maiores CEOs do mundo, do planeta Terra, eles são contratados pelo coeficiente de inteligência, mas são dispensados pelo coeficiente emocional. Porque são aqueles caras que não têm sensibilidade com as pessoas. E a vida, as empresas, tudo que a gente faz envolve pessoas. Então a gente tem que saber trabalhar com pessoas. Por isso que tem juízes, e eu vou falar disso porque o juiz é onde foi um dos meus traumas, né? Cara, eles têm que entender que todo mundo que está ali na mesa são seres humanos. Você não precisa gritar, você não precisa fazer pantinho, não precisa, você não é Deus. Essa que é a verdade. Por isso a gente fala, o juiz ele acha que é Deus, uns têm certeza que é. E isso está aqui neles. Por quê? Crença. Eles também são cheios de crenças. Então quando você tem um pouco do conhecimento, você sabe relevar aquilo ali. E você vai entender um pouco hoje de inteligência emocional. Por isso que é importante você ter isso aqui aberto. Porque não adianta você ouvir e não virar a chave. Então é o seguinte, tem uma frase do filme 300 que eu acho muito louco, que ele fala o seguinte, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Quer anotar essa? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que você fez no ontem vai vir para o hoje. Foi positivo ou foi negativo? Quem decide é você. Porque as escolhas cabem a você. Então tem coisa na vida que aí depois você vai reclamar, mas foi você que semeou o caminho. Então, entenda uma coisa que é muito importante. Você às vezes passa pela vida buscando o milagre. Você fica ali, pô, não acontece nada, cai do céu nada, não vem nada, você fica esperando. Mas o milagre pode ser você. Por que você não é o agente? Por que você não é o próprio milagre? Falei ontem do livro chamado, é importante. Às vezes é você a pessoa. Eu sempre falo, você que está na live, certeza que você é a pessoa que é o agente de transformação sua, você vai se transformar e vai transformar pessoas. Porque quando você entende de você, você vai entender do outro. Agora, se você não entende nem quem você é, como você vai entender o outro? Eu era um cara totalmente de apontar dedo, assim, pra quê? O problema está em mim. Eu falo para as pessoas, gente, quando alguém não entende o que eu falei, quem está errado sou eu. Não é a pessoa, porque ela não entendeu porque eu não comuniquei direito. O problema está no comunicador. Por isso que a sala de aula, eu volto a falar das criancinhas, às vezes não a criança não tem culpa, é o comunicador que não rolou. Presta atenção. Não culpa a criança. E a gente tem essa mania de achar o culpado. Aí é que meu filho não sei o quê, porque foi o filho do vizinho. Não, foi teu filho. Quando acontece uma merda, quem fez foi teu filho. Foi o filho do vizinho que falou para ele fazer. Ele fez porque ele tinha que fazer. Ponto. Então essas coisas é muito importante a gente não ficar delegando, né? Delega a responsabilidade para os outros, não. Traz para o seu peito e assume isso aí. Muito legal isso aqui, ó. Eu vou falar para você de algo que se você anotar... Aliás, se você está vindo nesses 10 dias anotando tudo, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. No 15º dia você vai olhar para trás e vai falar, caraca, bicho, olha o tanto de coisa que eu absorvi que eu não tinha nem ideia que existia. Eu vou falar para você dos 5 pilares, gente, da inteligência emocional, e eu quero que vocês guardem isso. É muito importante. Tem gente que acha que ser inteligente emocional, inteligência das emoções, é você aceitar o que os outros te falam e ficar quieto. Não, isso é ser burro emocional. Isso é uma anta emocional. Não tem as emoções no lugar, porque ele tá ouvindo o que eu estou falando dele e está aceitando. Você tem que aceitar o que as pessoas te falam. Você tem que ser inteligente para compreender o que aquilo está reverberando e você mandar de volta de uma forma que a pessoa vai refletir. E a gente erra aí. Por que as discussões nascem? Porque o cara fala, aí você já vai também, não. Você pergunta, mas por que você ficou assim? Calma. A pessoa fica louca. Gente, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu respirei muito. Falei, vou respirar porque eu sei que essa pessoa é difícil. E ela começou a falar num tom normal. E aí eu fui só espetando. Aí ela começou a se exaltar. E aí eu fazia assim, mas você tá certo. Aí a pessoa... Porque ele esperava a reação.
Isso aqui não teve a reação. Eu fiquei lá com um sorriso. Não, mas você tá certo. Aí ele, então, aí ele mudava até a feição. Então, mas é porque aí ele voltava pro estado normal. Agora imagina você falando, que é, meu, que você tá falando? Aí a pessoa fala, você entendeu? Recepciona, absorve e manda de volta. É um jogo, né? Vamos pegar um vôlei aí, vai jogando de volta. Ó. 5 pilares. Conhecer suas próprias emoções. Sim, mas como que eu conheço as minhas emoções? Presta atenção no que você faz. Sua mente, desliga esse treco, tira do modo automático e traz ela para o seu controle. Você já viu que colocar coisa em controle, pessoal, a gente fala, mas é verdade. Eu tenho um carro que tem controle de direção capeta 4, mas na estrada me dá medo. Eu tô sempre ali, ó. Ele ainda bem pede para pôr a mão de volta no volante. Mas se você não põe, ele continua dirigindo do mesmo jeito. Mas você não acredita que aquele negócio vai dar certo. Porque é um piloto automático. Se der pane, o que acontece? Aí capota a 200 por hora. E então tem o que fazer, você não está no comando. E a gente sempre tem que estar meio que num comando, prestando atenção em tudo. Imagina que você joga no piloto automático numa rodovia, será de 200 km, e o carro está embora e você está ali, ó, trabalhando, digitando. Esse é o futuro. Cara, mas não dá ainda. Porque você pensa, meu, se esse treco erra alguma coisa, você tem que estar no controle. Então, ó, conhecer suas próprias emoções. Saber como você recepciona as coisas. Se você não tem esse conhecimento, como que você sabe que você vai falar para o outro? Porque às vezes você recepcionou a coisa de forma errada. Eu vou explicar essa coisa da emoção bem detalhada para você nunca mais esquecer. Então você tem que ter o controle das suas emoções, que é muito importante. Você conhece e aí você começa a ter o controle. Porque quando eu conheço, eu sei o gatilho, aonde dispara a minha raiva, aonde dispara a emoção de chorar. Você tem o controle do seu choro. Você sabia que no teatro nós aprendemos a chorar? E tem toda uma técnica, porque a gente pode tudo nessa vida. Então você chora, não precisa pôr colírio. Isso aí é os atores poqueta, os atorzinhos ruins. Os atorzinhos bons choram mesmo. Por quê? Porque a gente aciona interno um sentimento. E a coisa vem. E aí você chora, mas chora com vontade. Vai sair lá e não vai até espirrar. E ama, né, que quando ela fala, cospe. Aí vai sair até a lágrima do olho. Porque a gente sabe, a gente tem o controle disso aí. E da mesma forma, eu consigo parar o choro. Então tem gente que fala assim, isso aí não existe. Faça os testes, eu ensino você, depois faz os testes. Tem que imaginar, o dia que você for chorar, só olha pra cima assim, ó, e quero ver você chorar. Tenta chorar olhando pra cima. Eu já falei isso esses dias, ó. Tenta falar pra alguém, mas que você tá bravo. Vamos supor que você tem um vizinho que você odeia o vizinho. Aí você sai na porta e encontra com ele. Aí você faz assim, ó, eu te odeio, cara. Eu te odeio, cara. Você não consegue, velho. O corpo não deixa você odiar, ó. Eu te odeio, cara. Agora tenta falar pra pessoa que você ama, sério. Eu te amo. Eu te amo. Você não consegue, bicho. O corpo não fala o que a mente tá. Você entendeu ou não? O corpo é que manda nesse negócio. Por isso tem que ter o controle do corpo. E aí você tem o controle das suas emoções. É muito louco isso aí. Mas é assim que é. Então quando você entende algumas coisas, você passa a não errar. A Lê dá Governo dá risada. A Lê sabe o que é isso, né, Lê? Quer chorar? Você meio que volta interno para um sentimento, baixa um pouquinho a cabeça, deixa a emoção vir, e você começa a chorar. Porque é assim que é a vida. É assim, ó. Aí, ó, olha pra cima. Acabou o choro. É doido. A gente é doido. Só que se eu tenho o controle do louco, eu tenho o controle do mundo. Você entender isso como é poderoso, gente? É muito doido isso aqui. A minha esposa fala, se você chorar perto de mim, eu vou te dar umas vassouradas. Eu falo pra ela, às vezes eu quero chorar de verdade. Mas como que a pessoa sabe? Porque você chora na hora que você quer. Você chora o que você quer. Porque você pode ter um poder. Todo mundo quando faz alguma coisa muito ela me ensina isso aí, pelo amor de Deus. É muito fácil, gente. Não é difícil. Outra coisa, ó, praticar a autotransformação. É difícil, né? O que é praticar autotransformação? A gente, todo santo dia, tem que se policiar. Gente, eu continuo sem o meu leitinho, sem o meu açuquinho. Eu continuo sem. Eu olho, já nem lembro mais. Eu estou no 10º dia. Ontem alguém ainda perguntou, você não toma leite? Eu falei, não, eu estou dentro do desafio e eu vou levar para frente. Eu parei uma época, mas aí depois eu voltei, mas você consegue entender como é muito louco, gente? Eu sou muito chorona.
Então, eu gosto de gente assim, que fala assim, eu sou muito chorona, que você não tem o controle da emoção. Quando você tem o controle dela, você simplesmente você só chora se você quiser. Porque você interno, você vai falar assim, qual que é o sentido de eu chorar? Vai adiantar no quê? Quando você está assistindo um filme, hoje, pra mim, é mais difícil isso. Porque como eu tenho os controles, é uma merda também, né? Porque você controla se você quer chorar ou não. Então, o que, que a gente fala? Ó, quando você vai assistir um filme muito legal, vai lá, ó, desliga essa chavinha que você tem o controle. Deixa o corpo agir. E adentre o filme. Aí sim vai bater emoção. Quando a gente faz um curso de imersão, é a mesma história. Imagina um Biciro hoje, que já fez PNL, que já fez coach, constelação sistêmica, eu fiz curso para arrebentar já, voltado para o desenvolvimento humano. O que acontece? Se eu vou fazer uma imersão hoje, eu não posso chegar lá com as técnicas que eu tenho, porque senão eu não deixo a coisa acontecer. A hora que eu entro na porta, é que nem na Disney, pessoal. Na Disney, olha, quem nunca foi, vai, pelo amor de Deus, vocês vão falar, meu, aquele cara da live falou é verdade. A Disney é um teatro gigante e que você está dentro do palco. Tudo é igual na Disney, gente. É muito louco. Você vai lá 20 mil vezes, é igual, não tem um papel no chão, os personagens super divertidos, sempre igualzinho. Se você bater as fotos durante 50 anos, a pessoa fala, caraca, você ficou parado lá, envelheceu lá parado. Não, é que não muda. É tão perfeito, é um mundo de magia, como eles dizem. E tem um negócio muito legal, nos portões de acesso para dentro dos bastidores, quando eles abrem a porta, o ficheiro tá lá o portão. Os personagens têm um momento do dia, principalmente do desfile, que eles entram nesse portão. Quando você olha lá dentro, eles não deixam você ficar fazendo isso, mas eu corri para ver qual é que era. E depois um amigo meu que foi lá, né, e entrou, ele já, que trabalhou lá, tá, ele pegou e comentou isso. Existia uma linha no chão amarela lá dentro. Então o cara tá lá, o Biciro tá lá, do lado de lá, tá? Vamos supor que eu tô lá nos bastidores, na linha amarela. No teatro a gente usa um pouco disso também. Cara, o cara tá aqui, ó. Viking. Antes da lista amarela, da Viking. Bicho, ele passa a lista, é automático. Ele pisou do outro lado, ele já é outra pessoa. Aí ele é o personagem. Aí ele é o Mickey. Oi, gente, tudo bem? Quando ele tá lá, ele, e aí, meu, beleza, velho? Como é que tá as coisas aí, bicho? Só que ele pisou na lista. Oi, gente, tudo bem? É louco, bicho. Ele se transforma, até a característica da pessoa muda. Aí ele já põe a máscara e sai. Cara, é muito louco isso aí. Você fala, não é normal, o cara é doido. Não, gente. Você tem que trazer você pro momento. E são através disso que você vai entender as transformações. Então eu me transformo no Mickey. Literalmente, gente, o Mickey é um Mickey. E eu sei que é um homem ali dentro, mas o bicho aí, você quer abraçar o Mickey. O bruto, oi gente, tudo bem? Em inglês, é claro, mas a voz, a sonoridade é igual do desenho. Então assim, isso é muito louco. Quando você tem o controle, você faz as coisas acontecer. E aí você vai falar pra mim que isso é besteira? Ah, não tem como. O cara que fala isso pra você, ele nunca fez. Ele nunca passou por situações. Então não dá pra você pegar dele isso. Você tem que partir de você. Você fala, eu decidi ser uma pessoa que quer o meu melhor. Eu quero ser o meu melhor. Então você vai buscar o autoconhecimento e você vai se tornar o seu melhor. Outra coisa, tenha empatia. Presta atenção, ó. Você tem que ter empatia com as pessoas. Aquela pessoa... Pra que isso? Cara, sente o que a pessoa sente. Ouve o que a pessoa fala. Presta atenção. E aí você vai compreender as coisas. Não, vocês não querem. A pessoa está falando, você não quer deixar a pessoa falar. As pessoas ficam assim, a outra já quer também. Não, deixa a outra pessoa falar. Às vezes é o dia dela de falar, não é o teu. Às vezes é o dia do teu marido falar. Percebe o seguinte em relacionamento. Os casais não conversam. Quem aí já está nessa fase? Eu vou ajudar, hein? Eu vou ajudar agora. Quem está na fase que não conversa? No relacionamento. Namorado também, é assim. Se encontra. Ah, e aí, tudo bem? Por quê? Porque em um determinado momento da relação, alguém quis falar e o outro não deixou. Aí interno ele pensou assim, ela não sabe me ouvir, por que eu vou falar pra ela? E ela a mesma coisa. Ele não sabe me ouvir, por que eu vou falar pra ele? Aí você cria o quê? O melhor amigo ou a melhor amiga, que depois vira o black to blue da vida aí, que é a traição. Por quê? Porque essa pessoa dispõe pra ouvir. Ela tá ali pra ouvir, ó. A amante, o amante, fica assim, ouvindo e rindo. Que pode falar mais? Vocês entenderam por que nascem umas merdas? É a gente que planta.
ouve a pessoa, deixa a pessoa falar, pergunta para ela, como foi seu dia? Deixa ela falar. Aí você pergunta, como foi seu dia? Ah, mas o meu foi uma merda. Aí, não, é o dia da pessoa, deixa ela falar. Aí ele vai falar, não, meu dia foi cansativo. Deixa falar, não dá, ó. A pessoa tá falando, você fala, a vida é foda. Não fala, ó. Deixa a pessoa falar. Ele vai falar tudo. 2, 3 horas ali. Ele vai sentir um alívio depois. E você só fala assim, faz parte, e dá um abraço. Ele vai falar, mano, ela me escuta. Ou ele me escuta. Olha que delícia, velho. Aí vira até amante. O próprio marido é o amante, a mulher é a amante. Vocês entenderam isso ou não? Pelo amor de Deus. Isso aqui vale os 10 dias da live. Pra quem não tá nessa vibe, começa a fazer o teste. Você chegou da rua, você acha que você é o mais importante. Só que a pessoa que ficou em casa também precisa falar. Então tem o dia dela, deixa ela chegar e contar. Você sabe como foi o dia dela? Ah, ela lavou roupa, ela cuidou da casa. Você sabe se foi só isso? Às vezes aconteceu algo, alguém ligou pra ela da família, ela tá estressada, deixa ela falar. Você pergunta, e aí, como é que tá as coisas? Aí ela fala. E ela fala, não quer parar mais, mas deixa falar. E aí você depois fala, pô, faz parte, que legal que tá acontecendo isso. Ou, porra, que chato isso daí. Dá um abraço. Um abraço de 1 minuto, eu nunca falei pra vocês aqui, né? Isso é muito importante, eu vou explicar acho que essa semana. Depois alguém me lembra aí, um abraço de 1 minuto, que é muito importante. E aí, cultive bons relacionamentos. 5 pilares, pessoal. Entender as suas próprias emoções, ter controle, praticar autotransformação, tenha empatia, sinta o que a pessoa está sentindo, cultive os bons relacionamentos. Porque são os relacionamentos que vão te definir. Tinha um ditado que eu não concordo com ele. Hoje, lendo a Bíblia, eu acho que é a Denise, saudade dos abraços. Os abraços são importantes na vida da gente, as pessoas não entendem isso. É a energia que você emana para outra pessoa e a energia da outra pessoa para você. E os bons relacionamentos vão existir exatamente agora, e você vai entender por quê. Tem um ditado que dizia assim, ó, me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. Quem acredita nesse ditado aí? Pelo amor de Deus, alguém acredita nesse ditado assim, ó? Põe a mãozinha aí, faz assim, ó. Você acredita nesse ditado? Me diga com quem tu andas que eu direis quem tu és. Alguém acredita nisso aí? Pelo amor de Deus, eu acreditei durante muito tempo. Quando você vê a Bíblia, você fala assim, meu, ele sabe de nada, né? A gente é muito inocente. Me diga, vocês, com quem Jesus andava? Quem andava do lado de Jesus, gente? Assassino, prostituta, só gente que não valia nada na nossa concepção. Mas você entende que houve transformação nessas pessoas? Jesus, então, é o quê? Se eu for fazer essa analogia. É o pior ser da terra. Porque ele andava com gente que não presta. Você é responsável pela mudança do outro quando você tem o autoconhecimento. E às vezes você muda a outra pessoa. Minha mãe me falava isso. E você acreditava, vamos ser honestos. Fala aí, eu acreditava. Os pais da gente falavam isso. Me diga, eu andei no meio de um monte de gente, que eu morei em periferia, eu andava no meio de um monte de bandidinho. E eu não virei bandidinho por quê? Porque você já se define. Eu não nasci para isso, ponto. Agora não é porque eu estou junto que eu vou ser igual. Existe um fator de pessoas que são governadas, que ela se deixa levar pela situação. E isso é um problema. Quem aceita o governo vindo de outra pessoa para ela, ela vai ser contaminada mais fácil. Eu tenho um livro que eu estou também para lançar que chama Contaminação do Meio. Meu, não tenho o que falar. Ali vai está descrevendo já, né, tudo o que acontece na vida da pessoa nos ciclos. Não tem como fugir disso. Salvo ser, quando você cresce, você vai lá e fala assim, eu preciso entender todos os ciclos da minha vida. O que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, na juventude? Exatamente interno, tá? E aí você busca isso daí interno. Dá para buscar absurdo? Dá. É muito louco. Então, ó, como gerenciar as emoções? Falar desse tema numa live é judiação, né? Porque é muita informação, ó. Como gerenciar as suas emoções? Você tem que entender, gente, os gatilhos que ativam as suas emoções. Vou dar um exemplo. Você está conversando com alguém, tá? Você pode recepcionar as emoções pela fala ou pelos gestos. Você está conversando com o Biciro, você está falando um assunto sério e eu estou assim, ó. Como que você recepcionou isso? O cara tá se lixando porque eu tô falando, né? Tipo,
Você recepcionou isso. Mas vamos supor que você falou algo que me remeteu a uma situação muito similar e eu fiz assim, ó. Caralho, passei por isso. Mas só que você recepcionou que eu não... Você entendeu como você recepcionou diferente? E aí, você todas as vezes que estiver falando e alguém fizer uma carinha, você vai falar, ah, outra aí também. Você passa a recepcionar, cria o hábito. Todas as vezes que você vê essa carinha, você vai lembrar disso. Aí vai ficar com raiva do primeiro que fez a carinha. Só que às vezes aquele primeiro que fez a carinha não foi no sentido de debochar ou não querer te ouvir. Foi porque ele parou para pensar. E às vezes ele fez isso. Ó. Já passei por isso. Quando eu falo algo, às vezes não chega da forma que eu estou falando. E é por isso que as pessoas brigam. Porque a outra acha que a outra falou uma coisa que a outra... Tem gente que ainda tenta te explicar, mas eu não falei isso. Falou, saiu da sua boca. Não, mas não era para ser... Aí a pessoa não sabe explicar. Não era para você recepcionar dessa forma. Era para ser dessa outra forma. Só que a pessoa não vai, porque a outra também já está louca, já está insano. Você tem que entender o que ativa as suas emoções. O que te deixa com raiva. Você tem que parar para pensar. Cara, isso me deixa com raiva. Mas o sentimento, quando você absorve a emoção, que a emoção é de fora para dentro, que aí você vai criar o pensamento, que gira o sentimento, tal, tem um PSAR. Eu sempre falo dele, é muito importante. Que é um termo abreviado de todo o que acontece no nosso interno. O meu quadro tirei daqui ontem para uma reunião, não está aqui, senão eu escrever. Me lembra também amanhã, alguém escreve isso aí, porque depois eu não vou lembrar não. Então assim, é muito importante você recepcionar as emoções. Quando você sabe exatamente o que você quer recepcionar, a coisa fica mais fácil. E aí você tem que ressignificar as dores emocionais. O que são as dores emocionais? Essa carinha que um cara fez pra você há 50 anos atrás, 50 foi foda, né? Há 20 anos atrás, e você ainda sofre quando vê essa carinha. Ressignifica isso. Fala assim, não, o cara fez aquela carinha porque ele tem problema de alguma coisa. Sei lá o que aconteceu. Mas não guarda isso daí. Ressignifica. Cria uma nova linha neural dentro de você. E aí você vai esquecer aquilo ali. Outra coisa, você tem que encarar as suas dores emocionais. Porque a dor emocional, gente, é aquele sentimento que ele já está enraizado na gente. Então tem gente que não gosta de uma determinada situação porque algo machucou profundo ela em um determinado momento da vida. Só que ela, todas as vezes, ela ativa esse treco. Aí ela fica com raiva, aí ela fica magoadinha, aí ela quer brigar, aí ele quer não sei o quê, aí vira um pandemônio a vida. Aí não tem mais nem sentido viver, né? Até hora que você fala assim, tem gente que se suicida porque fala, não tem mais nem sentido viver. Mas porque tem o desarranjo emocional é muito grande. E a pessoa perdeu o controle. É o que eu falo do carro 200 por hora. Se você perder o controle do carro 200 por hora, bicho, tem que rezar muito pra você não morrer. Porque 200 por hora é uma cambalhota em cima da outra, haja airbag. Então, é a mesma coisa quando você perde o controle das suas emoções. E é por isso que a pessoa que perde o controle é a pessoa que depois é apontado o dedo. Ah lá, o louco, ah, o doido, ou a louca. Porque a pessoa simplesmente ela perdeu. Então, ó, se você tem toda essa sacada, isso aqui é sacada, são deixas, vamos aprender isso. Ó. Quando você entende os ativadores, o resto vai mais fácil. Parece difícil, mas não é. É só você estar no momento atual das coisas e parar para pensar. E a inteligência emocional ela vem nesse norte, de você sempre parar. Por isso que as pessoas falam, pensa antes. Os pais da gente é meio guru, né? Eles falavam isso para mim, para minha mãe. Antes de fazer uma coisa, pensa antes. Cara, como que eles sabiam? Eles eram desenvolvedores de pessoas já. Mas os pais são desenvolvedores de pessoas, eles que nos criam. Então isso é muito importante. Outra coisa, ó, racionalizar cada vez mais. Crie razão para aquilo que você está fazendo. Porque se você não criar razão, você sempre vai estar, ó, as emoções controlando, os sentimentos internos te controlando. Você tem raiva de uma pessoa, gente, presta atenção, a vida inteira. Qual é a lógica disso? Perdoa. Perdoa, não tá nem aí. Eu conheci não, né? Eu me conecto a pessoas que têm algum problema também com acidente, que perdeu alguma coisa. Aí eu me conectei a uma menina que também perdeu a lente, ela perdeu o olho e usa uma lente também. O que acontece? Ela acha que ela tem uma segurança do que aconteceu com ela e ela usa isso o tempo inteiro. Mas o sentimento que ela passa de que já aceitou, ele não é verdadeiro. Ela tenta, por intermédio disso, mostrar que não é nada, mas não tem como. Quando a pessoa que não tem esse dedo faz isso,
ele pode ter 100 anos, ele sempre vai lembrar disso aqui. Sempre vai lembrar o que aconteceu. Porque ele olha para isso. Se olhou, ferrou. Sua mente ela já volta naquele momento. Vai ter momento que você vai estar falando, você não vai estar nem percebendo. Mas se você parou para olhar, a mente volta. Então assim, ó, você tem que partir para a razão. Parar de viver o álbum do passado. Só direciona para a razão. E fala assim, não, isso aqui já passou, já foi, aconteceu. Tô fazendo isso, você deve estar lembrando de alguém, né? Então assim, faz parte, já passou, ficou para trás. Então vamos seguir o caminho. Se você traz para a razão, a emoção ela deixa de agir, que é o sentimento. Porque a emoção é o quê? É o que eu vejo. Lembra que eu falei do rostinho? Se eu vejo, já bate o sentimento. Que cria, o pensamento cria o sentimento, não tem jeito. Então você tem que escolher ver as soluções dos problemas. Eu falei, pare de se preocupar com o processo. Resolva. O que você quer? Não é um resultado? E por que você fica apanhando no processo? Só cria a mente assim, eu preciso do resultado. Então você tem que aprender com cada emoção e sentimento. E é muito importante, eu estou sem um quadro aqui, senão eu ia desenhar para vocês o PSAR para vocês entenderem. Ó, é mais ou menos o seguinte, quando eu falo algo para você, tipo assim, vamos supor que você é uma pessoa sentimental. Você já tem aquele sentimento que seu pai gritava, seu ex-marido, seu ex-namorado gritava com você, você tem pavor disso. E o Psyre é aquele cara que, olha aí pessoal, beleza? Tem gente que é assim, bicho. E aí você fala, nossa, que cara chato. Porque aquilo te remete àquelas pessoas que ficavam te enchendo o saco com essa voz chata também. O que acontece? Todas as vezes que você escuta isso, que vem de fora, você cria o quê? Olha, a produção trouxe aqui, ó. Isso, a produção trouxe aqui. Muito bem. Eu gosto de dizer, a produção é top. Olha isso, gente. A produção foi lá buscar pra mim. Eu curto isso aqui, ó. PSAR. O que é o PSAR, pessoal? Não esquece disso, não. Só não tenho a caneta aqui, mas tá valendo. Eu vou explicar. O P, a emoção chegou. O P cria o quê? O pensamento. Pensamento. Você já cria o pensamento. Você vai falar, puta cara chato. Né? E o sentimento? Você vai falar assim, não tô para tolerar isso aí. Não sei o quê. Já vem um monte de sentimento interno. Aí vai criar a ação que gera o resultado, que é o R. Então, estou falando algo para você, ou fiz uma careta para você, você recepcionou essa emoção, criou um pensamento dela, criou o pensamento. Quando você cria o pensamento, aí a coisa fica terrível. Criou o pensamento de algo bom ou ruim? Se foi bom, você criou um sentimento de, sei lá, de afeto, de carinho. Qual que é a ação? Dar um abraço? Falar alguma coisa? E o resultado? Foi bom pra caramba levar um abraço. Se você recepcionou negativo, qual foi o sentimento? Seu pensamento trouxe o seu sentimento. O sentimento foi de ódio. Qual foi a ação? De repente você fez uma merda. Você xingou a pessoa, você bateu na pessoa. E o que gerou? Um transtorno na tua vida. O resultado foi isso. É muito importante você entender isso. Deixa eu ver o que a Dana falou. Muito obrigado. Valeu por, em prática, continuar a ler o livro Inteligência Emocional da Daniel Kahneman. Exatamente. Eu vou até falar desse livro daqui a pouquinho. Então, o PSAR, aqui está escrito Kairos e o que mais aqui? Kairos a destempo. O Kairos é a destempo. Conseguiu entender isso? Recepcionei de uma forma. A inteligência emocional aí, gente. A menina acabou de escrever aqui, a Dana. Recepcionei de uma forma, criei o sentimento, crio uma ação e eu gero um resultado. E o que eu recepcionei? Tá top demais, bicho. É top demais isso aqui. Se você entender isso, seu chefe chegou lá, aí você só fala assim, é desse jeito mesmo, bicho. Você recepciona o sentimento. Deixa lá, relaxei. Qual foi a ação? Você não fez nada, você nem discutiu, você só aceitou. É isso aí, PSAR. Aí, velho, o resultado é o quê? Deixa a vida pra lá, deixa ele lá, o problema é dele, né, meu? Agora o cara grita com você já cria aquele rancor, aquele sentimento, esse filho de uma... Fala um monte de palavrão interno. Qual que é a ação? Você pensa na maldade. Gente, eu fiz uma maldade uma vez, eu vou falar isso. Meu tio que me perdoe, eu nem sei se você sabe disso. Eu morei com um tio que ele era chato pra caramba. Olha o sentimento, meu pensamento. Chato pra caramba, sentimento.
Qual que foi a minha ação? Ele era muito folgado. Eu catei o Lactopurg e joguei dentro da vitamina e depois de tomar. Qual foi o resultado? Coitado, velho, se cagou uns 2 dias. Você consegue entender isso como é muito louco? Olha meu pensamento, porque o cara era folgado. O sentimento foi isso assim, gente, pelo amor de Deus, é muito simples isso aqui. Você só tem que entender. Então, não, inteligência emocional. Como vocês estão rindo, né? O cara ficou mal uns dias, né? Meu irmão sabe disso, que eu contei pra ele. Mas meu tio sabe não. Olha, eu falei na live, mas ele não assiste a live. Ó, outra coisa, projete emocionalmente seu equilíbrio emocional. As emoções têm que ter um equilíbrio. É muito importante isso aí. Se você não tiver equilíbrio, você fica doidão. Por isso que a pessoa fica doida. Só isso aqui, ó, muda a vida de vocês. Cheguei em casa, meu marido, falei, oi, ele, grita. Você fala, ixi, o dia dele, pensamento, não foi bom. Qual é o sentimento? Putz, deve estar mal, né? Qual que é a sua ação? Fico quieto, dou um abraço. Resultado. Se foi positivo, vai ser um resultado positivo. Se foi negativo, o pau vai comer. É assim que é a vida. Tudo é assim. Tô com o meu chefe chato pra cacete. Ele é dessa forma. Cria um sentimento do quê? Me conforma, ele é assim. Qual que é a ação? Vou fazer o meu melhor, vou ser extraordinário. Qual que é o resultado? Vai ser positivo, porque ele pode ser chato pra caramba. Mas se você teve uma ação de ser o cara mais extraordinário, certeza que o perfil dele de ser chato não vai interferir na sua vida profissional. Então isso é muito importante. Outra coisa, ó, e aí já falaram aí, quem nunca leu, inteligência emocional, tá aqui, deixa eu pegar ele aqui, esse aqui. Daniel Goleman, inteligência emocional. Gente, presta atenção, ó. Isso aqui tudo, por quê? São coisas importantes. Se eu abrir qualquer verbetezinho desse aqui, vai ter algo muito importante. Tipo assim, ó, ele tá falando aqui onde eu abri sobre circuito neural na amígdala cortical. Você sabe o que é a amígdala cortical? O Psyrio sabe, mas eu não vou ensinar não, porque não faz parte dessa pauta. Da próxima, quem sabe. Guarda esse nome lá, amígdala cortical. Você é curioso, você vai jogar no Google. Cada coisa que tem nesse livro é de importância que vocês não têm nem ideia. É muito importante ler esse livro. Eu li já, estou indo para a segunda vez. Um livro você não lê uma vez, tá, gente? Você lê muitas vezes. Tem um livro aqui, que eu já li ele 2, vou ler pela terceira. É um livro que ele é fino, mas ele traz umas reflexões muito loucas. Então, ó, a primeira coisa que temos que aceitar do ser humano, amígdala, como se fosse aqui, ó, amígdala cortical, da amígdala, né? Não vou conseguir escrever aqui, que aqui está ao contrário, mas é amígdala mesmo. É como se fosse as amígdala daqui. É isso aqui é cortical dentro da mente. Isso é muito importante. Aí vocês colocam amígdala. Mas se jogar no Google ele consegue entender isso aí também. Primeira coisa que temos que aceitar é a dualidade do ser humano, porque nós somos seres humanos. Seres humanos nós podemos errar, acertar, amar, odiar, dar e receber, luz, sombra. Tudo que a gente tem um positivo, a gente tem um negativo. Mas se eu tenho controle, eu decido qual usar. Eu sei se eu for ser negativo, se eu vou começar o dia com a cara de quem não tá nem aí. Exatamente, é isso aí. Aí cortical. Cortical tá certo, cortical. Gente, é muito louca essa mente, essa cachola. Eu acho muito louco isso aqui. Então, ó, somos duais, positivos e negativos. Ponto. Não tem outra saída. É o diabo do lado e o anjo do outro. O Pica-Pau já falava isso no desenho dele lá. E se você decidir por um, o seu resultado vai ser por esse. Se você decidir por outro, o seu resultado vai ser por outro. Ou é positivo ou é negativo, não tem outra opção. E aí você fala, puta, eu só me ferro na vida. Como você recepcionou as emoções durante o tempo? O que disparava? Você tinha o controle disso? Não, então pronto, você não pode nem reclamar. Isso que é o pior da vida. Então, ó, temos que entender, gente. Eu vou falar isso, pelo amor de Deus, entenda. Tem gente que fala assim, porque as minhas emoções, não sei o que lá. Presta atenção, a emoção vem de fora, eu recepciono. Tudo que vem de fora. Então é o seguinte, ó. Anota aí a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é acionada por algo externo. A reação vai ser, que você fizer aqui, ó, positiva ou negativa, tá? A reação do corpo dependerá dos significados que você vai dar para as coisas. Então assim, ó,
Se eu sou uma criança e te xingo de PQP, você acha bonitinho. Ah, as crianças xingando, tá lá, filha da puta, você acha bonitinho. Se eu, Lúcio, 47 anos, viking, com essa barba aqui de guerreiro, chegar pra você e falar, ô filha da PQP, você vai ficar louco. Falei isso ontem. Você vai avançar. Você entendeu que foi a reação de como eu recepcionei? Eu posso te xingar e você falar, meu, por que você tá me xingando, bicho? Eu tipo rindo ainda. Ah, não, a pessoa perde até o controle. Porque ela fala, hã? O cara não reagiu, eu xinguei ele. Não, porque você quer falar, não, cara, desculpa aí, bicho, não sei nem o que eu te fiz, mas desculpa aí. A pessoa, às vezes, ela tem um sentimento tão ruim que ela ainda continua te xingando. Mas você fala, velho, você tá certo. Não é porque não vai mudar nada na tua vida, você vai guerrear. Outra coisa importante, as emoções, pessoal, é uma ligação do corpo e o cérebro. Então, se você tiver uma sensação de nervoso, cata os punhos, serra ele. Isso eu aprendi com o mentor e é muito louco. E coloca pra baixo assim e respira. Pronto, passou. Passou? Já passou, velho. Na hora que você serra o punho, o seu corpo sente o seguinte, assim, ó, já foi toda a energia, ó. Acabou. Tá tudo tranquilo. Sentimento são as interpretações das emoções. Você entendeu como é simples? Vem a emoção, o que eu recepciono, aí vira um sentimento. Então assim, se você interpretou errado, ela vai ser negativa ou positiva. E a gente lembra sempre dos filmes. Quando você chora no filme, você consegue entender? Você não está no filme, mas você sente a emoção, porque algo similar já aconteceu na sua vida. Por isso que no Titanic, quem não chorou no Titanic? Quem não chorou no Ghost? Ah, vai se ferrar. Peguei uma fila de 3 horas naquele Titanic e o pessoal saía da sessão tudo chorando. Meu, homem barbudo, eu nem tinha barba na época, chorando assim com a mão no rosto assim, ó. Aí eu falei, esbande mole. Era marrudão, né? Esbande mole. Aí entrei pra assistir o filme, tô lá assistindo. Aí que o Jack aparece só um gelinho lá, só um gelinho assim, ó. Chorei pra caraca, velho. Puta merda, bicho. Cara, você consegue entender? Não, até arrepio de lembrar. Chorei pra caraca, velho. Acho que eu chorei mais que toda outra sessão. Dá pra entender qual foi o meu sentimento ali? Eu passei por alguma coisa muito forte que ele me remeteu à perda. A menina perdeu o amor da vida dela, gente. O gosto é a mesma coisa. Então assim, ó, a gente tem 5 emoções básicas, gente, que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. E tem um autor que chama Eric Berne, e ele descreve muito bem isso aí. Aí tem, né, vocês estão rindo, gente, mas eu chorei mesmo. Aí o que acontece? Presta atenção, eu vou rir agora, que eu tô lembrando. Eu todo marrento na parte. Esses caras chorando, meu amigo. Quem não chorou naquele filme, pelo amor de Deus, né? É um filme pesado, caramba. Meu filhinho assiste, o Theo mais novo, ele adora o Titanic, gente. Ele é muito legal, toda vez ele quer ver aquele filme. Pessoal, 5 emoções básicas do autor Eric Berne. Por que básica? Porque nós temos um monte. Mas as básicas que todo mundo tem todo santo dia, ó. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Beleza? O que é a raiva, gente? Você sabe como que nasce a raiva? Aqui dentro do Psar? Você já deve ter anotado o Psar aí, então eu sei que vocês são espertos. Nasce de um bloqueio, de um obstáculo que você julga que era intransponível. Perdeu nada, ela que deixou ele morrer. Ah, tadinho, velho, perdeu lá. A reação é o desequilíbrio quando você está com raiva, você fica desequilibrado. E aí, acelera o cérebro e a gente perde o controle. Então a raiva, ela acelera o cérebro, você cria um fluxo aqui interno que você fica meio cego. Por isso que o cara, meu, tô até agora indignado que essa facão na época do futebol, gente. 2 filhos, os gêmeos, 2 aninhos. Você tem noção disso aqui? O poder, se eles soubessem disso? Aí vem uns papagaios nojentos e fica falando merda do desenvolvimento pessoal. Pelo amor de Deus, isso aqui, se as pessoas saberem disso aqui, gente, muda a vida. Porque eu vou ficar agredindo pessoas, não. Eu tenho o poder de ter esse controle. E você tem essa ciência, pelo amor de Deus. Daniel Coleman é PhD, velho. Você vai falar o que o tiozinho é doido? Aí ele explica isso aqui dentro do cérebro, os experiências nos ratinhos. O que diferencia o ser humano do animal é o nosso neocórtex. E você sabe que o cérebro é dividido em 3. Neocórtex, sistema reptiliano e o sistema límbico. Então os animais têm o sistema límbico e o sistema reptiliano, eles só não têm o neocórtex. Dá para entender isso ou não? Que a ciência tá ali, a neurociência tá ali, tá tudo ali.
eu vi a notícia desse caso. Esse caso foi meu. Gente, isso aqui é importante. Outra coisa, quando você não concorda com a opinião de alguém, um amigo, um companheiro, um chefe, um sócio, qualquer pessoa, você vai partir para o estado de raiva, porque você não tem o controle. Você tem que entender, se eu sou assim, dual, ele também é. Então deixa eu recepcionar. Você é o agente de transformação. Consegue entender o chamado? Outra coisa importante, você tem que entender que é o seguinte, o medo, gente, é a tomada de conhecimento de sinal de perigo. Quando você sente que tem um perigo, você tem medo. E aí o que acontece? O perigo esse medo pode colocar para baixo por causa do perigo. Quem nunca passou num lugar assim, ó, meu Deus do céu, você sair desse lugar. Você não tem esse controle, né? Então a gente precisa entender. De boa, tô aqui. Se for para acontecer alguma coisa, eu vou fazer o quê? Então segue o caminho. Você só tem que estar esperto, sempre atento. É assim que é a vida. Quando eu tenho controle, eu nem tenho medo, eu tenho já o que é a ação para não ter o medo, então tem que ter o controle de tudo que está acontecendo. Então, promove o medo, ou você corre, ou você luta. Imagina o seguinte, você encontra o incrível Hulk na sua frente, o cara esbaforido. O que você faz? Você corre. Aí você vê o Danny DeVito, um anão, ele vem na sua direção, você dá um tapa para ele rodar. Você consegue entender que as opções são suas? Só que o Danny DeVito também, tadinho, ele é pequenininho, vai vir correndo e falar, deixa esse cara ficar atrás de mim, aí você fica brincando com ele que nem criancinha. Tudo depende do que você quer, então isso é muito louco. Então você tem que tomar cuidado, porque no medo você vai ter duas reações. E é muito perigoso. Aí você tem a tristeza. A tristeza vem de uma percepção de perda. Normalmente a gente fica triste por quê? Vamos supor essa caneca que eu ganhei de presente, ó. Eu tô de camiseta nova hoje. Os acordados. Quem está dormindo não está produzindo. Se eu quebro a minha caneca, nossa, vou ficar triste pra caramba. E a gente fica paralisado às vezes. Meu filho quebrou uns vasos em casa aqui, coitado. Ele ficou mais estático do que a gente. Porque ele não sabia o que falar. Ele quebrou 2 vasos, velho. 2 de uma vez, porque um bateu no outro e... Eu só respirei assim, ó. Aí ele veio... Ele ficou acho que um tempão mal. Ele ficou mal. Porque ele sabe que... Puta, quebrou o negócio do meu pai, bicho. Então assim, eu fiquei quieto. Ele ficou paralisado. Porque ele ficou triste. E esse tem o quê? A recuperação disso vem por intermédio da aceitação. Aí depois eu cheguei e falei, não, filho, faz parte. Aí depois ele foi tão inteligente, ele falou, pai, mas aqueles vasos ali já tinham um tempo, você tinha na hora de comprar outros, né? Ele é muito engraçado, velho. Então a aceitação, eu falei, é isso aí, filho, papai vai comprar uma Panterona e vai pôr ele nesse lugar aí. E toda vez que ele vê o lugar vazio, ele fala, papai, cadê o negócio que você vai comprar? Eu falei, ainda não achei, filhão. Olha isso, gente. Só que existe aceitação. Então quando alguém morre, a gente fica triste, tem que aceitar. Morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu irmão, morreu todo mundo, vai morrer todo mundo, a gente vai morrer, não tem como fugir disso, não somos Highlander. E o que acontece? A pessoa, ela não... Aí se ela não aceita, fica sofrendo. Alegria, gente. Quando temos a consciência que ganhamos ou conquistamos alguma coisa, a gente fica feliz, uhul, eu ganhei a live, não sei o que, hoje o cara falou um monte de coisa, que da hora. Quanto maior realização, maior a alegria. A alegria é um estado mesmo temporário. Aí fala momentâneo. É temporário. A felicidade é estado interno. É diferente uma coisa da outra. A alegria e felicidade não são as mesmas coisas. E também não vou explicar isso hoje. E você tem um afeto. O afeto vem do quê? Da conexão, do compartilhamento, do contato, da proximidade. Precisamos ser afetivos. O abraço é muito importante de 1 minuto. Porque ele transmite energia. Eu abraço logo cedo. Hoje minha esposa não me abraçou. Não sei porquê, mas algo aconteceu. Tem visita em casa. Deve ter ficado com vergonha. Então assim... Ela vai abraçar, ela quer vir, não vai vir não, nem não. Então assim, ó, faz parte da vida, a gente tem que entender as conexões. E quando a gente entende as conexões, tudo acontece. Uma coisa muito importante, ó. Existe algo dentro de você que você precisa despertar esse treco aí. Eu não sei o que eu vou fazer, mas você vai ter que despertar isso daí. Quando você entender que é somente você, o seu agente de transformação, você passará a fazer as coisas, gente, presta atenção, que nunca fez. Porque você fala assim, cara, eu posso fazer tudo que eu penso, só eu ter o controle disso aqui. Ciro, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu acho legal quando a pessoa pede essa ajuda pra mim. Tem gente que pede pelo direct. E, às vezes dá pra explicar ali, a pessoa sai pro norte. Porque a gente, presta atenção, você é a pessoa mais importante da sua vida. É você.
Não é o seu pai, não é seu irmão, não é seu filho, é você. Porque se você morre, acabou. Quanto valeu a pena o que você fez? O que você fez gerou um pisar só de resultados positivos? Coloque isso na balança. Ou mais negativos. Por isso que é importante você anotar o seu dia. O que aconteceu de ruim? Porque de bom, gente, é delícia, mas e o de ruim? Eu não quero que aconteça de novo. Quando eu vejo alguém muito zica, eu olho e falo, isso que eu não quero ser. O que eu quero ser? Acho que eu sei, mas aquilo eu não quero ser não. É mais fácil. Quando você escreve os seus erros, você consegue definir aonde você vai melhorar. E hoje, a live foi isso aqui, um conteúdo que está todo lá no Telegram. Se você não faz parte do grupo do Telegram, corre lá na minha bio, tá lá escrito Telegram, tem lá os acordados, tem um monte de informação dos acordados lá. Vai para a comunidade que essa live vai ficar disponível lá. Gente, aproveitem isso, de verdade, que isso é transformacional. Você vai mudar querendo ou não. Seu hábito que você escolheu, continue trabalhando, não desista do seu hábito que você quer substituir por um melhor. Porque você vai ver o quanto você vai melhorar como pessoa. E amanhã, vou dar um print aqui, vamos lá, tchau. Quem quer dar o print, dá aí para postar no seu story, ó. Quer que eu dizer? Deixa eu parar aqui assim, ó. Deu o print. Então, pessoal, amanhã às 5h60 a gente está de volta aqui no mesmo lugar. Já me sinto sua amiga. A gente é assim, ó. É abraço, né? Tem gente aqui na live que sabe como que é. O abraço tem o poder. A gente, quando encontra as pessoas, a gente quer abraçar. Por isso que essa pandemia tá ferrando com a gente. Tenha uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente se vê às 5h60. Até mais.